temos um TV Folha especial para falar da posse do novo presidente americano, Donald Trump. Ele é o presidente número 45 a chegar à Casa Branca e ele é inédito em muitas e muitas coisas. É o presidente mais velho a ter tomado posse, aos 70 anos. O anterior era o Ronald Reagan, aos 69. Ele é o primeiro a não ter jamais exercido um cargo público nem nas Forças Armadas. E ele também teve 3 casamentos, também é o primeiro. E a esposa dele, a Melania Trump, é a primeira dama em 200 anos a ser estrangeira. Sem falar em uma longa lista, é o primeiro a ter marcas, produtos no nome dele, a ter apresentado um reality show, O Aprendiz. Então há muita novidade e acho que boa parte do público americano ainda está surpreso aí com essa novidade política. Para falar da posse, eu tenho aqui 2 colegas que moraram nos Estados Unidos, foram também correspondentes da Folha lá. A Juliana Vallone, que foi correspondente em Nova York, e a Isabel Fleck, que também foi correspondente em Nova York e que vai ser a próxima correspondente da Folha em Washington. Bem-vindas. O que teve de diferente na posse de hoje em relação às posses anteriores, ao Obama? Assim, como é o clima dessa posse? Bem, eu acho que, primeiramente, é a questão da polarização, né? Você nunca chegou em um dia 20 de janeiro, que é o dia da posse, com uma cidade e com um país tão dividido, assim. É uma coisa que salta aos olhos também. Isso se reflete na quantidade imensa de manifestações, de pessoas nas ruas, de confusão e também no baixo comparecimento, aparentemente, né, no National Mall ali. Os números que começaram a sair por agora já mostram uma comparação que ilustra bastante isso, assim. Tem os números do metrô de Washington, por exemplo, que mostram que às 11 da manhã, que é ali mais ou menos o horário que as pessoas estavam se encaminhando para o discurso da posse, esse ano tinham 193 mil pessoas circulando nesse horário. Em 2009, que é a posse do primeiro mandato do Obama, esse número era de 503 mil. Então você tem uma grande diferença aí. 2 vezes e meia. Exatamente. E inclusive na posse para o segundo mandato do Obama, que também já é um número bem menor, porque é esperado que num segundo mandato, né, numa reeleição, a posse não seja tão popular assim, foi 317 mil. Então, comparado com 190 do Trump hoje, dá para ver bastante que a popularidade dele não está tão incrível assim. Entendi. Juliana, hoje ele fez aí o primeiro discurso como presidente empossado. Você percebe que essa polarização deve ser reduzida ou ele ainda não deu sinais aí de uma moderação que se espera para alguém ocupando esse cargo? Olha, Raul, eu acho que ele está longe de dar sinais de moderação, né? Havia uma expectativa depois que ele foi eleito de que ele moderasse o tom e também não tomasse medidas tão extremas no governo quanto ele prometeu na campanha. E o que ele vem mostrando aí nesses últimos 2 meses, desde que ele foi eleito, é uma coisa contrária a isso, né? O discurso hoje foi em tom de campanha ainda, ele passou ali muito por cima, por um discurso de unidade e tal, mas em geral fazendo um aceno aí ao protecionismo, ao isolacionismo americano, dizendo, ele até menciona etnias em algum momento, né? Ele fala em pardos, em brancos, em negros, mas sempre aqueles que estão sob a bandeira americana. Então, os americanos, estrangeiros, a gente não quer aqui. Agora, se você é americano, vamos junto. Como a Bel disse, é um clima de polarização que tomou conta do país, né? A gente teve muitos protestos. Quando o líder da minoria no Congresso falou hoje, o senador Chuck Rhodes, que é de Chuck Schumer, que é de Nova York, falou, ele foi vaiado, né? Então, assim, acho que a gente vê aí o clima da posse dando tom do que devem ser pelo menos os primeiros meses de governo Trump. Pegando um pouquinho esse gancho, só também acho que é interessante notar, quando você compara os discursos do Obama e o discurso do Trump em relação ao antecessor,
você vê que, por exemplo, o Obama e o Trump, os dois fazem aquela coisa protocolar de agradecer ali ao seu antecessor. O Trump falou até que o Obama foi magnífico. Depois disso, sentou a lenha no Obama. Claro. E assim, isso o Obama não fez muito. A gente dando uma olhada na retrospectiva no discurso do Obama, ele, quando assume em 2009, ele fala muito da questão da crise econômica, que ele assume numa situação complicada, o país, mas ele não chega a ficar criticando muito o governo Bush, assim, não fala muito da questão das guerras. E já o Trump, ele fica falando que nos últimos anos a gente cuidou mais de fora do que de dentro do país, que a gente não defendeu o nosso próprio país, não defendeu as fronteiras, gastou trilhões fora do país e não gastou aqui dentro. Então, assim, e pega muito a questão do establishment. Então, assim, o que eu acho interessante também é isso, assim, ele fala diretamente com a população nesse discurso. Ele, em momento nenhum, fez um aceno aos políticos do país. Isso é incrível, porque, assim, incrível eu digo surpreendente. Surpreendente. Né? Como é que ele vai governar um país, ele já não tem apoio de parte dos republicanos, obviamente, ele não tem apoio nenhum dos democratas. E ele faz um discurso de posse sem nem mencionar a classe política, de alguma forma, inclusive batendo nela, falando do establishment, que agora acabou a época de falar sem fazer, do discurso vazio político, vamos pôr a mão na massa, então... Também não é só a união da questão da população, mas também com a classe política ele não se mostra nem um pouco disposto a fazer concessões aí. Claro. Que olha, que lembra o primeiro Obama, assim, uma das raríssimas coisas que esses dois políticos têm em comum, o Obama e o Trump, foi desafiar a máquina partidária, ou seja, o Partido Democrata era propriedade dos Clinton, de alguma maneira, em 2008, o Trump era um outsider completo, um forasteiro no Partido Republicano, e ambos foram eleitos com essa promessa: eu não sou de Washington, eu vou trazer gente de fora de Washington e nem tenho muita relação com os veteranos, com os lobistas de Washington. Esse discurso é até parecido, ou seja, a gente vê que desde 2008, pelo menos, o americano está querendo votar em alguém diferente, né? E até talvez seja aí a raiz, né, da Hillary ter sido derrotada por ambos, né? Mas eu acho que tem uma questão que é bem diferente entre os dois, que é o Obama foi abraçado pela população norte-americana, né? Ele ganhou de longe, ele era muito popular, como a Bel disse, a posse dele atraiu muita gente, ele tinha uma popularidade, assumiu com uma popularidade de acima de 70%, enquanto o Trump está assumindo com uma rejeição de 52%, ou seja, a maioria rejeita ele. Claro. E ele nem, assim, claro que o sistema eleitoral americano é de colégio eleitoral, como a gente sabe, ele ganhou, mas na maioria... a Hillary ganha por mais de 2 milhões de votos, né? Claro, quase 3. Exatamente. Então, a gente vê que existe, claro, essa questão de fundo parecida entre eles, mas a situação em que eles assumem é muito diversa, né? Muito diferente. Claro, claro. Não, acho que aí é uma grande diferença, inclusive a economia que o Obama pega um país praticamente devastado, desemprego de 10%, o Trump vai pegar aí uma situação bastante melhor, ou seja, até é engraçado ver o discurso dele de um país praticamente decadente, sem orgulho. Ele fala diversas vezes, né? Compre americano e contrate americanos, né? Como, sei lá, os Estados Unidos tivessem virado um país pobre recentemente, né? Eu acho curioso, na verdade, essa parte também, porque é justamente isso, olhando o discurso do Obama, ele também fala da questão de refazer a América, justamente por conta dessa questão da crise. O Trump volta a falar da questão do emprego, bate muito nisso, assim, e ele foi, na verdade, eleito por causa desse discurso, principalmente por causa dessa questão do emprego. E aí você olha a taxa de desemprego hoje está mais tranquila, está na faixa, chegou nos 5%, e estava muito mais alta, 9% quando ele assumiu. Por aí, 9% né? Chegou a 10%. Chegou a 10%, pois é. Então, assim, não era para esse discurso tanto do emprego. Assim, se você olha nessa perspectiva, não era para esse discurso do emprego ter tido tanto impacto no resultado da eleição, mas teve. Então, assim, realmente ainda tem uma população para quem essa questão econômica
do emprego, de trazer o emprego de volta, ainda é importante. Então, assim, eu acho que talvez tenha sido isso, talvez que a própria imprensa e a gente não conseguiu ler antes das eleições, né? E teve essa surpresa, mas ele, enfim, conseguiu. Claro. Então, acho que a gente tem as cenas aqui, algumas cenas do discurso e da posse. Every decision on trade, on taxes, on immigration, on foreign affairs will be made to benefit American workers and American families. We must protect our borders from the ravages of other countries, making our products, stealing our companies, and destroying our jobs. É um discurso aí bem nacionalista, né? Ele repete várias vezes que a riqueza da classe média americana está sendo distribuída pelo resto do mundo, e eu acho que o uso da palavra distribuída tem várias leituras. Uma delas, durante a aprovação do Obamacare, do plano de saúde, tinha essa ideia de vamos estar distribuindo dinheiro para quem não quer trabalhar. Aliás, o Trump, no discurso, ele fala vamos ter menos bem-estar social, né, welfare state, e vamos voltar a trabalhar. Então ali tem várias vamos pistas. Vamos tirar essa galera de casa e vamos botar tudo. Ou seja, é um discurso muito simples, muito pouco literário, é quase assim um discurso motivacional, né, para o seu próprio eleitorado. Mas eu acho assim, o uso das palavras, assim, para bons entendedores, tem algumas conotações raciais e conotações com o resto do mundo aí bastante complicadas. Sim. E uma coisa que a gente estava falando antes da comparação entre Obama e Trump, etc., é que o discurso dele foi bem mais curto, né? Do que os dois Obamas, né? Primeiro e segundo mandato, mas especialmente que o primeiro mandato do Obama. A gente fez ali, tinha uma contagem de palavras dos discursos. O Obama falou 2.400 palavras e o Trump falou 1.400 palavras. E focou muito, como você disse, nessa coisa da campanha, né? De bater, de falar, enfim, um discurso bastante nacionalista, como a Bel disse, de bater na classe política. A gente viu esse trecho aí exaltando o povo no poder, né? Não importa que partido está no poder, o que importa é que o povo está no poder. Eu estou aqui devolvendo o governo americano para você. E a gente vai juntos make America great again, né? Claro. E então, vamos tirar o poder de Washington e exatamente. Devolver para o povo. É isso. E aí eu estava olhando ali umas coisas e tal, e tinha uma pessoa que ajudou ele na consultoria para fazer o discurso, que disse que ele queria reduzir o discurso porque ele queria, como um showman que fazer dar uma boa experiência ali para o público que estava assistindo a posse, né? Então ele queria entreter. Ele continua sendo o showman, ele continua sendo a pessoa que quer que estejam todos entretidos ali, né? Se divertindo de alguma forma pelo espetáculo que ele entrega, né? Então Claro. acho que isso é bem interessante. A gente está vendo agora a chegada deles de manhã, antes da posse, antes do juramento. Então aí o Obama e a Michelle, a primeira-dama. O Trump meio que esquece a sua esposa lá no carro, então ela volta alguns passos atrás. É uma gafe que a imprensa americana está falando sem parar. Não foi exatamente cavalheiresco da parte dele. E aí tem essa famosa caixa azul da Tiffany, que a Melania dá de presente para Michelle, uma caixa grande, e que por algumas boas horas a internet americana ficou discutindo o que haveria nessa caixa. Provavelmente uma joia, a Tiffany é uma grande marca aí de Nova York, mas uma discussão quase muito pop, porque o Obama e o Trump, tão diferentes, tem uma coisa muito comum, né? Eles têm aí um fã-clube, né, de personagens televisivos, né? E a Michelle quase chegando lá também. E é engraçado que você tenha mencionado
mencionado a Tiffany porque, como o Trump é um nova-iorquino, quer continuar sendo nova-iorquino, embora agora presidente dos Estados Unidos, a gente fez uma matéria que inclusive está hoje na Folha, dizendo que a Tiffany, do lado da Trump Tower, que é onde ele vem se reunindo, aí, pensando a transição, o faturamento da loja caiu 14% por conta da bagunça ali que se fez em torno da Trump Tower desde que ele decidiu ficar lá para pensar sua transição, né? Então aí talvez essa joia seja um jeito de compensar também essa queda no faturamento, né? Entendo. Deixa eu te perguntar, Bel, a família dele vai ter um papel muito protagonista, parece, né? Sim. Ou seja, o Trump chega sem uma grande experiência política, logo ele não tem grandes governadores amigos ou senadores e deputados, aliás, boa parte do Partido Republicano quis distância dele. Agora, como ele venceu, as pessoas estão sendo um pouco mais simpáticas, claro, mas você podia explicar um pouquinho para a gente aí esse papel da família, o que se espera que a família colabore ou atrapalhe o presidente Trump? Eu acho que, na verdade, já começa um pouco atrapalhando, né? Porque a questão de você colocar, teve a questão toda de colocar o genro dele como, né, o filho da Ivanka, como um dos principais assessores políticos ali dele. E se você olhar mais ou menos ali como é que funciona a ala oeste da Casa Branca, ali, os assessores políticos estão até mais perto do Salão Oval do que o próprio chefe de gabinete, enfim. É um poder muito grande e é uma coisa que não precisa, é uma indicação que não precisa de aprovação do Congresso, né? Então só que aí se levanta um grande debate, assim, até onde é um nepotismo, né? Ali, mas me parece, enfim, analistas, a análise que se vê de muita gente é essa, que o Trump, justamente isso, por não ter esse apoio da classe política, ele acaba confiando, como também foi nas empresas por toda a vida dele, acaba confiando no núcleo familiar dele ali, que é com quem ele já trabalha, com quem ele está acostumado, é quem toca as empresas dele, e aí você entra... Uma coisa bem interessante que aconteceu logo depois que ele foi eleito, foi aquele encontro, né, com o premier japonês, que participou uma das filhas dele, e a imprensa caiu matando, né? Porque o que a filha dele, que toca as empresas, estava junto na reunião com um premier, né? Do presidente eleito. Então, assim, apesar dele se desfazer um pouco ali, se afastar um pouco das empresas, falar que não saiu ali do comando, você vai ter a família dele ainda em parte na empresa, parte na Casa Branca. Você tem a Ivanka, que é uma das filhas que tem mais interesse pela política, mostra mais interesse pela política do que a Melania. Então deve assumir ali um pouco o papel da primeira-dama, que é a primeira, né, assim, não protocolar, mas de postura, de função, né, assim, de trabalho, enfim. Então a Melania fica na parte, né, figurativa de primeira-dama e talvez a Ivanka ali toque essa parte mais que já é mais da função da primeira-dama, né? E tem algo interessante na Ivanka, que eu acho que a gente ainda não falou aqui no TV Folha. Ela é uma mulher de negócios. Sim. Muito ambiciosa, fareja oportunidades aí de fazer dinheiro por todos os lados, e ela não faz o clichê, o estereótipo das ex-mulheres do Trump de serem aí figurativas. Uhum. Como a Melania já falou que vai continuar morando em Nova York, ela com o filho pequeno, né, o Barron, que tem 10 anos. Queria te perguntar, Juliana. Juliana foi correspondente em Nova York. A Ivanka, sendo uma nova-iorquina com posições provavelmente bastante mais democratas do que boa parte do eleitorado que votou no Trump, como você vê a influência da Ivanka? Você acha que essa família pode mudar o Trump em alguns momentos? Olha, eu acho que eles... É difícil, né, fazer essa análise, mas eu acho que
ela continua sendo uma Trump, né? E acho que está muito alinhada ali com os desejos do pai. Pode, claro, ter uma influência de ser de Nova York, que é uma cidade mais liberal, mais democrata, né? Uma cidade que historicamente vota nos democratas, mas acho que ela ainda estará muito alinhada com o pai. Eu acho que é difícil que a família do Trump, ainda que possa ser um pouco mais moderada, mude esse homem, né? Porque assim, a gente está vendo que, por enquanto, nada para ele, né? Ele faz o que ele quer, etc e tal. Acho que é mais provável que ele puxe ela para o lado dele do que o contrário. Claro. Isso, claro, é uma avaliação pessoal, né? A gente vai ver nos próximos meses e anos o que deve acontecer. Mas acho difícil que alguém mude a cabeça do Trump para um lado que ele não quer ir. Claro. Uma outra coisa inédita no governo, a gente já falou aí de todos os ineditismos do Trump, mas na equipe que ele escolheu, no ministério que ele indicou, há pouquíssima gente com experiência nas respectivas áreas. Então, tem um ex-governador do Texas como o novo ministro da Energia, uma área, aliás, que ele falou quando foi candidato a presidente há alguns anos, que ele acabaria com esse ministério, ele não julgava importante. O Ben Carson, que é um neurocirurgião, também candidato derrotado aí pelo Trump, vai cuidar do Ministério da Habitação e Desenvolvimento Urbano, ele que já falou que não tinha a preparação ou conhecimento do cargo, e assim vários, né? O ex-presidente da Exxon, da petrolífera, como chanceler, né? Como secretário de Estado. Você podia falar um pouquinho para a gente, Bel, como essa equipe está se formando e por que as sabatinas aí estão tão atrasadas? Parece que é um ministério que ainda está... ninguém confirmado quase. É interessante que, assim, estava até vendo um levantamento hoje, dos 15 nomes indicados por ele para departamentos, né, o top do gabinete dele ali, só 2 que devem ser confirmados ainda hoje. O resto está todo travado, porque é um pessoal que não só, como você falou, não tem experiência, mas tem polêmicas, né, no seu histórico. Então, assim, os 2 que estavam para ser confirmados ainda hoje era o de segurança interna, né, que vai chefiar a segurança interna, que é o General Kelly, e o General Mattis, que vai ficar como secretário de defesa. Então, são os 2 que, na verdade, apresentaram um pouco menos de resistência, então, por isso, passaram um pouco mais rápido pelas comissões do Senado e agora no plenário. Então, assim, os democratas, você vê, eles conseguiram convencer os democratas do Senado a irem hoje para o Capitólio ali, fazer essa votação ainda hoje, para ver se, pelo menos, no primeiro dia dele, ele consegue, né, já sair com 2 secretários, o que tá realmente enrolado ali. E isso, na verdade... É interessante que você falou da questão de pessoas que não são, não têm experiência nas suas áreas e tal. Isso já mostra, mais uma vez, reforça aquela visão do Trump de que tem que ser gente de fora do establishment, tem que ser gente para renovar, que essas pessoas já estão muito acostumadas com o jeito que as coisas são feitas há anos. Então, por isso, eu estou chamando gente de fora e até muitos críticos das pastas que estão ocupando agora. Senão, assim, você tem, né, indicados que, né, eram muito vocais sobre toda a política que vinha sendo feita no governo Obama e até no governo Bush. Desconfiança dos políticos, né? Sim. É quase um fenômeno global. Sim. Acho que, assim, para os brasileiros internautas que estão nos assistindo, é quase música para os ouvidos, né? O Trump quase não convidou políticos, ou convidou políticos que eram marginalizados do Partido Republicano. Então, de alguma maneira, o Trump está fazendo uma aposta de seguir o que prometeu, Sim. mas, assim, é uma aposta bastante imprevisível. Sim. A gente tem que lembrar que em economia e diplomacia, ser previsível normalmente é um ativo, né? Sim, e são nomes, assim, que são polêmicos, né? Por exemplo, tem a indicada para a pasta da educação, que é a Betsy DeVos, que enfim, a audiência, a sabatina dela essa semana ela foi bombardeada, assim, né? Virou chacota na imprensa americana pelas respostas. Não conseguiu responder questões básicas sobre a pasta de educação. Tem também o Jeff Sessions, né, secretário de Justiça, que também é polêmico, deu declarações no passado controversas. Então, assim, você realmente tem um gabinete complicado, que pode ser que ele tenha que fazer mudanças um pouco mais para frente.
E um outro ponto interessante é que, por conta dessa dificuldade de aprovar os nomes até a posse, em departamentos como o Departamento de Estado, por exemplo, ele pediu para que alguns indicados do Obama ficassem, como é o caso do Thomas Shannon, que é, né, ex-embaixador no Brasil, uma figura muito conhecida aqui, um diplomata de experiência notável, vai ficar como secretário de Estado interino até que o Tillerson, que é o ex-CEO da ExxonMobil, possa assumir, né? Então, se é que vai ter, né, passar por todo o trâmite no Congresso, mas, de fato, eles pediram para uma grande quantidade, eu acho que pelo menos 50 altos funcionários do governo anterior, indicados pelo Obama, então muitos deles são cargos políticos, ficarem ainda para que não tenha buracos, né, nessa transição. A gente também tem que lembrar para o leitor e o espectador que está nos assistindo que as indicações demoraram muito, né? Sim. O Trump até convidou ex-adversários para jantar com fotógrafos. O caso do Mitt Romney, Sim. que era muito crítico ao Trump. Então o Trump fez o Mitt Romney lá jantar, quase como um candidato do aprendiz. E depois, olha, você está demitido e não ofereceu cargo nenhum, né? Ou seja, aconteceu isso com vários nomões republicanos que de uma hora para outra, né? O Chris Christie, governador de New Jersey, que foi despachado já na primeira semana. E agora eu queria fazer, na verdade, uma pergunta para você com relação a isso. Não, saber a sua opinião. Se por acaso essa demora na indicação, se você acha que tem a ver com o próprio fato de que ele talvez não estivesse esperando de fato ganhar essa eleição, assim, ou você acha que é mais parte do show dele? Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que foi uma surpresa para todo mundo a vitória dele, inclusive para o próprio Trump. Acho que ele não esperava. Aliás, aquela primeira coletiva dele com o Obama, que o Obama fala para o Trump, hoje a gente passou aqui em revista todos os assuntos ou todos os rituais diários de briefing, o que me informam, etc. E o que toda a imprensa cobriu, até a Fox News, que é mais próxima do Trump, o Trump ficou chocado, essa palavra que usaram, depois de 1h30 de explicações do Obama, do que era o dia a dia dele. Você tem que saber se a crise no Chad nos afeta, ou se a empresa americana Y vai ser prejudicada nas Filipinas pela briga do Mar da China, entre outros problemas. E eu imagino que o Trump não estava esperando, aliás, acho que ninguém espera esse tipo de 5.000 obrigações diárias que você está na Casa Branca, tem que passar, né? Então, de alguma maneira, é surpreendente. Agora, acho que, por outro lado, eu acho que houve um mandato claro do eleitor americano, assim, do eleitor americano, especialmente o que votou nele, lembrando que no voto popular a Hillary venceu, que eles queriam algo muito diferente. E eu acho que, de certa maneira, o Obama frustrou parte desse público. Eu diria que a maioria dos eleitores do Trump não votou no Obama, mas acho que uma parte do eleitorado do próprio Obama se decepcionou de ver a política de sempre, ou de ver que não houve nenhuma chacoalhada em Washington, né? Eu acho que, de alguma maneira, o Trump, para bem ou para mal, ele vai chacoalhar. Mas, de novo, ou seja, governos precisam ser mais ou menos previsíveis. Né? Se você muda as regras toda hora, se você arranja briga com a Merkel e com a China na mesma semana, digamos que não é assim a melhor maneira de você falar, olha, está tudo sob controle, né? Não, até porque o que ele está prometendo com essas medidas protecionistas, fazer a economia dos Estados Unidos crescer mais. Agora, se você briga com o mundo inteiro, suscita uma guerra comercial aí, porque está brigando com a China, porque quer que a União Europeia acabe, etc. e tal, você impede que esse crescimento econômico americano de fato floresça, né? É impossível que você se feche tanto a ponto de a sua economia crescer 5%, 10%, digamos, sonhando muito alto, e o resto do mundo esteja quebrado, né? Ou esteja envolto numa guerra comercial. Então, ele vai precisar
fazer esse equilíbrio entre duas coisas, né? Que é a vontade dele, o bully do mundo, né? A vontade dele de brigar com a China, de ver ali medidas protecionistas tomando conta do mundo inteiro, e as promessas de fazer com que a economia americana cresça mais diante de um cenário global que é distinto, né? Claro. Aliás, já que você falou da China, é muito interessante ver que no Fórum Econômico Mundial em Davos essa semana, o discurso do Xi Jinping basicamente foi uma sucessão de recados ao Trump, de mudança climática a comércio global, de direitos humanos, refugiados, assim, temas que um presidente chinês jamais falou antes por uma plateia internacional. E aí o empresariado americano, o empresariado europeu que estavam lá, aplaudiram de pé o Xi Jinping, quase como se ele fosse aí o defensor da economia de mercado e da democracia ocidental, o que mostra, acho claramente, aí o tempo imprevisível que nós estamos vivendo e que a Folha vai continuar cobrindo, porque a gente não tem respostas, a gente tem sim muitas perguntas. A gente conta aí com a leitura de vocês. No fim de semana a gente vai ter diversas reportagens sobre a posse do Trump, a transição e até mesmo o futuro de Obama e Michelle. Então, até lá.